pessoal, tudo bom? Aqui é a Maria e eu voltei! E tá calor, tá muito calor, tá difícil. Por isso eu vou pedir desculpa, porque eu tô gravando com a janela aberta, senão eu vou derreter. Era isso, ou gravar com o umidificador ligado, só que o barulho ia ficar insuportável, vocês não iam conseguir entender o que eu tô falando, eu já falo rápido. Falando rápido, com esse treco ligado ia ficar impossível. Bom, antes de tudo, quer dizer, não antes de tudo, porque eu já falei algumas coisas, mas enfim. Eu quero pedir desculpas pra vocês pelo sumiço e por ter desaparecido por alguns meses, mas eu voltei! Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer aqui no canal. Vídeos especiais sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar em algumas categorias específicas. Como melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre Spotlight, Ponte de Espiões e A Grande Aposta, como vocês já devem ter visto no título do vídeo. Outra coisa importante que eu preciso dar é que eu vou fazer um vídeo separado sobre a polêmica que está envolvendo o Oscar a respeito da falta de indicação de atores negros em qualquer uma das categorias. Isso está causando uma polêmica gigantesca que eu acho super válida e que eu acho uma discussão importantíssima para ser feita, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Terceira coisa que eu acho importante falar antes de começar a falar dos filmes. Eu vou ignorar o fato de que existem vários filmes maravilhosos que poderiam ter sido indicados a qualquer uma das categorias do Oscar e não foram. Isso é uma crítica que eu faço ao Oscar há muitos anos, porque apesar de terem filmes excelentes que concorrem ao Oscar, nem todos os filmes excelentes chegam até lá por N motivos, assim, por questão mesmo da academia, por vários preconceitos e problemas da academia que já existem há décadas, por questões burocráticas, por questões ideológicas, por questões mais fáceis de entender, como a própria proposta do Oscar, né, que na verdade ia ser uma festa em homenagem ao cinema, em homenagem a Hollywood, especificamente, né, afinal de contas, enfim. E existem premiações muito mais sérias e muito mais dignas, que realmente são mais justas, mas eu vou usar o Oscar mesmo pra falar desses filmes, porque são filmes bons, e também dar minha opinião, né, sobre os indicados, enfim. Chega de blá 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 e vamos então ao primeiro vídeo especial do Oscar com os 3 primeiros filmes escolhidos pra falar aqui no canal. Bom, primeiro eu vou falar de Spotlight, um dos meus favoritos na lista, né, e um dos filmes que eu mais gostei em todos os aspectos. Talvez pelo fato de eu ser jornalista, então isso ajuda um pouco, mas o filme é excelente em vários aspectos. Vamos a eles. Spotlight é um filme dirigido pelo Thomas McCarthy e o elenco tá absurdo, assim, tem muita gente boa. A gente tem a Rachel McAdams, a gente tem o Michael Keaton, que provou que ele não é só o Michael Keaton de Birdman, que ele voltou mesmo com tudo e ele é um excelente ator. Tem o Mark Ruffalo, o John Slattery, que eu acho que eu tô pronunciando errado, mas a foto dele vai aparecer aqui, você vai saber de quem eu tô falando. E o filme, ele é baseado numa história real, que aconteceu nos Estados Unidos, mais ou menos em meados dos anos 2000, no começo dos anos 2000. E é sobre um grupo de jornalistas do Boston Globe, um jornal de Boston. O grupo de jornalistas começou a investigar alguns casos de padres que cometeram pedofilia algumas décadas atrás, e aos poucos eles vão descobrindo como o esquema é muito maior do que eles poderiam esperar que fosse e como é muito mais assustador do que eles estavam achando que era no começo, assim, é uma coisa... um problema muito mais global que envolve o Vaticano e o Vaticano ocultando várias informações, inclusive encobertando vários padres e sacerdotes, enfim. Eles vão descobrindo isso aos poucos e o filme é nessa pegada investigativa mesmo. Inclusive ele lembra bastante um ótimo filme também sobre jornalismo e sobre jornalismo investigativo e a importância do jornalismo verdadeiro, que tá um pouco adormecido, né, mas que quando a gente vê esse tipo de filme a gente sente esperança novamente nessa profissão, que é o Todos os Homens do Presidente, um filme de 1976, se eu não tô enganada, e o escândalo de Watergate. Inclusive, o personagem do John Stanley, o Ben, é filho do Benjamin, um dos supervisores das reportagens e do escândalo de Watergate, que foi retratado no filme Todos os Homens do Presidente. Então, realmente, tipo, é bizarro, porque é real essa conexão. O filme é bem perturbador justamente por ser um caso real. E assim, ele é perturbador não só no ponto principal da história, que é justamente a pedofilia realizada pelos padres e acobertada pela Igreja Católica. O filme também é muito bom em mostrar como mesmo as pessoas que querem investigar sofrem uma burocracia gigantesca, um impedimento absurdo dos próprios supervisores, editores, enfim, dos donos dos jornais e dos veículos de comunicação. Esse filme é maravilhoso, é um dos meus favoritos, é um dos filmes que eu mais gostei, que mais mexeu comigo, e o final realmente você fica assim, em choque,
porque aquilo realmente aconteceu e pode estar acontecendo até hoje e provavelmente está acontecendo, sabe? Não é um filme que, se você, por exemplo, é católico ou segue alguma religião, não é um filme que vai abalar a sua fé, mas vai abalar a sua crença na instituição igreja, sabe? O segundo filme que eu vou falar é O Ponte de Espiões, de Steven Spielberg. Eu também gostei bastante desse filme, apesar de eu ser meio suspeita em relação à temática, porque eu gosto muito de filmes e de retratos da época da Guerra Fria. O filme é com Tom Hanks, que é a quarta colaboração do Tom Hanks com o Steven Spielberg na história da carreira do Steven Spielberg e do Tom Hanks. Nesse filme, o Tom Hanks interpreta um advogado de seguros nos Estados Unidos, no pico da Guerra Fria, e ele é convidado pelo governo norte-americano para defender um espião soviético. Tom Hanks aceita, porque ele não tem uma ideologia política muito forte, ele tá fazendo o trabalho dele. Ele aceitou defender aquele espião soviético, então é isso que ele vai fazer. Mas isso vai deixar ele bastante impopular nos Estados Unidos, e essa é uma das partes que eu mais gostei no filme, porque em determinado momento ele aceita negociar a troca de prisioneiros, né, a troca dos espiões, por isso Ponte de Espiões, com a União Soviética. Nesse momento ele já tá sendo detestado nos Estados Unidos, tá todo mundo odiando ele, chamando ele de comunista, né, chamando ele de Red, que era um termo bastante usado, né, naquela época. E o que eu gostei muito nesse filme foi justamente isso. Como é muito fácil você endemonizar alguém e como o pensamento supérfluo sobre um assunto te torna muito mais agressivo e te impede de enxergar algo com clareza e com inteligência, sabe? O filme tem toda uma fotografia bem noir, assim, parece muito um filme dos anos 40 mesmo. Como a Guerra Fria foi um período onde a guerra foi feita por diálogos e ameaças e disse-me-disse e medo, sem ação propriamente dita, foi uma guerra de espionagem praticamente, e uma guerra muito mais de ideais do que uma guerra física, né, de contato. Apenas existia um medo absurdo de qualquer um dos lados atacar com uma bomba nuclear, enfim. O filme Ponte de Espiões também é um filme com muito mais diálogos e negociação e conversas e cenas mais introspectivas e reflexivas do que de fato um filme de ação. Inclusive, o roteiro do filme trabalha com várias rimas narrativas, né? Gosto muito quando utilizam isso porque é muito emocionante, mexe muito comigo, e Steven Spielberg faz isso muito bem. Tem uma certa conversa do Tom Hanks com o espião soviético, interpretado pelo Mark Rylance, que, aliás, esse ator me surpreendeu, juro. A atuação dele nesse filme tá maravilhosa. Tem um diálogo dos dois em que o espião soviético fala pro advogado, interpretado pelo Tom Hanks, uma determinada frase, e depois essa frase é utilizada em outro contexto e serve pra emocionar o público. Como também tem um determinado momento que o Tom Hanks observa o que acontece com as pessoas que tentam pular o muro de Berlim. Ele tá lá na Alemanha nesse período, um pouco depois da construção do muro. Então ele observa aquilo bem de perto. Pois no final do filme ele vê uma cena parecida e ele lembra daquilo, e aquilo mexe com ele e mexe com o público também. É um filme muito emocionante nesse sentido. Uma coisa que eu gostei foi que o filme não é moralista. Afinal de contas, o próprio personagem do Tom Hanks não é moralista. Ele não te obriga a ver os Estados Unidos como bonzinho e a União Soviética como a vilã. Apesar de ter algumas cenas assim que mostram, talvez os Estados Unidos fosse um pouco mais bonzinho, o que a gente sabe que não é bem verdade. A gente vê aí a prisão de Guantánamo pra mostrar pra gente que isso não é tão real assim. Apesar de ter esses detalhes, é um filme bem plural, assim. É um filme muito bom. Eu gostei bastante. O terceiro e último filme que eu vou falar nesse vídeo é o filme A Grande Aposta. Ele é dirigido pelo Adam McKay, e se vocês são mais familiarizados assim com cinema de comédia, vocês devem conhecer esse diretor por causa do Âncora. Quando eu vi que esse filme sobre a bolha imobiliária dos Estados Unidos seria dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o Âncora, eu já fiquei um pouco ansiosa, um pouco receosa, mas ao mesmo tempo muito curiosa pra saber o que ele ia fazer. E ele fez um projeto interessante, que eu tenho algumas ressalvas, mas é um projeto interessante, não dá pra negar. E o elenco também tá muito bom, tem muita gente boa. Tem o Brad Pitt, tem o Ryan Gosling, que na verdade ele não tá tão bom assim no filme, porque ele tá parecendo exatamente a mesma pessoa que ele pareceu no Crazy Stupid Love, mas enfim. Também tem o Steve Carell e o Christian Bale, que tá sensacional nesse filme. Sendo bem breve, o filme vai narrar uma história real, de novo, os 3 filmes desse vídeo são baseados em histórias reais. Ele vai narrar a história real de um grupo de especialistas no mercado financeiro que descobre e que enxerga a bolha imobiliária que estourou em 2008 nos Estados Unidos um pouco antes
dela estourar. Então eles resolvem apostar contra o mercado imobiliário, o mercado financeiro, enfim, e talvez tentar fazer as pessoas responsáveis por aquela bolha pagarem pelos seus atos, mesmo que tivessem que pagar pra eles, né, e não pra população americana. E, inclusive, tem uma cena muito interessante nesse filme com o personagem do Steve Carell. No filme é o Mark Baum e esse personagem realmente existiu. Ele trabalhou em Wall Street por muito tempo. Ele não chama Mark Baum, ele chama Steve alguma coisa, eu não lembro agora. Mas ele fala uma coisa muito interessante pouco antes da crise estourar. Ele fala, resumidamente, mais ou menos assim: eu tenho um pressentimento, eu acho que em poucos anos as pessoas vão continuar fazendo o que elas sempre fazem quando a economia quebra: culpar os pobres, os imigrantes e as minorias. Enfim, agora falando sobre as características técnicas do filme, né, e como esse filme aborda essas questões. Pra explicar todos esses termos complicados do mercado financeiro que eu, particularmente, não entendo bolhufas, Adam McKay resolveu recorrer a uma ferramenta interessante, mas depois de um tempo cansativa, chamar pessoas, como por exemplo a Maggie Robbie e a Selena Gomez, pra explicar esses termos mais complexos de um jeito mais fácil para o público entender. Esse filme é baseado num livro, e o livro ele é muito mais técnico e muito mais difícil de compreender do que o próprio filme. Afinal de contas, o Adam McKay quis fazer uma coisa mais próxima para o público geral conseguir entender. Bom, é isso. Esse foi o primeiro vídeo com os 3 primeiros filmes que eu escolhi falar da temporada de Oscar 2016. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre O Regresso, Mad Max e O Quarto de Jack. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar o like, vai me ajudar muito na divulgação do canal. Também se inscreve se você não for inscrito, visita meu blog, onde eu falo um pouco mais e de forma mais detalhada sobre os filmes e séries e livros que eu abordo aqui no canal. E é isso. Compartilha com os amigos se você gostou, se você achou interessante. Não esquece de comentar, me dizendo a sua opinião sobre esses filmes, caso você já tenha assistido algum. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande. Tchau!